Mas hoje eu não vou falar de Paulo, posso falar até depois, mas hoje eu vou falar de uma pessoa incrivelmente maravilhosa, que nos ensina a viver uma fé inabalável, uma confiança inabalável. Esse livro ele tem apenas 3 capítulos, mas se vocês se dedicarem a essa leitura, vocês vão pegar pérolas muito preciosas. Eu fiquei a semana inteira meditando, até conversei com meu irmão, o pastor Wilson, que eu estive lá em Campos e voltei e eu estive conversando com ele, nós falamos muito sobre isso. Eu estava dizendo a ele da minha alegria de ter meditado nesse livro, desse profeta maravilhoso, uma pessoa incrível, que é o profeta Abacuque. Eu quero ler com vocês Abacuque, capítulo 3, verso 17, para a gente começar a falar sobre isso. E eu gostaria que vocês abrissem o coração de vocês para o entendimento dessa palavra, porque é uma palavra muito atual. Embora ela seja no Antigo Testamento, ela é uma palavra muito atual. Então, sempre eu peço para vocês trazerem a mente cativa a palavra de Deus, porque vocês, qualquer distração a gente perde coisas preciosas. Diz assim a palavra de Deus: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim, Abacuque diz, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que tudo isso aconteça, ele diz, ainda assim eu exultarei no Senhor. Isso é muito forte para mim. E me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse livro foi atribuído a esse profeta. Gente, eu aconselho vocês a meditarem nesse livro, porque muito pouco se sabe sobre Abacuque, a não ser que ele foi um profeta, querido, que vivia no reino de Judá. Você vai ver poucas coisas falando sobre... E ele, possivelmente, no reinado de Josias, ou Jeoaquim. Esse profeta, ele viveu por volta de 600 anos antes de Cristo, o profeta Abacuque. E se essas datas estiverem corretas, com certeza, ele foi contemporâneo, o Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, Sofonias, Obadias e Ezequiel. Então, nós não sabemos quando foi, nem onde foi escrito, nós não sabemos a data correta do ministério de Abacuque. Então, ela ocorreu no período do cerco babilônico. E foi momentos dificílimos, momentos de lutas travadas terríveis. Então, o diálogo dele, de Abacuque, ele tem umas falas alternadas com Deus. Coisas que acontecem conosco hoje. Ele tem uma passagem de Abacuque aí, elas têm uma forma de queixas, ele se queixando. Ele diz assim: até quando, Senhor? Até quando clamarei e tu não me ouvirás? Isso aí, para mim, é muita ousadia. Ele era um profeta ousado, ele não tinha medo, mas tinha temor. Muitas das vezes, ele começou essas cartas salmodiando
orando e dizendo assim: Kadosh, Iavé, minha rocha. Mas depois ele vinha e ele perguntava. Então isso reflete o quê? Nesse texto de Abacuque? Um grande desespero e a emoção do profeta, e que nós hoje podemos sentir também na nossa própria carne, do sofrimento que Abacuque estava, pelo sofrimento que ele estava passando, em razão do sofrimento do povo de Judá. Ele estava sofrendo muito, muito, mas muito mesmo. E Deus dá um conselho a Abacuque, se vocês lerem lá, ele dá um conselho para que Abacuque seja paciente e fiel. É fácil, pastor Alain, quando você está passando por uma tribulação forte, alguém chegar para você e falar assim, ó, tenha paciência, seja fiel. Isso é fácil? Mas Deus fez essa declaração e ele estava reassegurando a Abacuque a justiça sobre as preocupações e dos planos que ele tinha para o povo de Judá. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te louvar, quero engrandecer o teu nome, Senhor, pelo teu grande amor, por tudo aquilo, Senhor, que o teu coração deseja para os teus filhos. Pai, nós sabemos que a tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, porque tu venceste o mundo e nós também, hoje, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, então eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, que o Senhor dê unção ao ouvido das pessoas nesta noite, para que elas possam, Senhor, captar, Senhor, a tua mensagem pura e genuína. Que eu tenho certeza, Senhor, que cada um de nós tem o seu momento de tribulação. Mas eu sei, Senhor, que nós confiamos em Ti, contigo nós somos vitoriosos em todas as áreas das nossas vidas. Então, eu quero te agradecer pela Tua palavra e te honrar. Que Tu cresças, Senhor, e eu diminua, Senhor, para que as pessoas possam compreender a altura, a largura, a profundidade de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, e todos digam. Amém. Então, queridos, como a Monique estava dizendo aqui, às vezes nós somos confrontados em todas as áreas das nossas vidas. Às vezes você está estudando algo e você é confrontado exatamente naquilo que você está pregando, naquilo que você está vivendo. Mas nós temos uma certeza muito forte de que o Senhor jamais nos jogaria na boca do leão se Ele não desse o escape para nós. Então nós temos que ter a confiança, a certeza de que o Senhor está conosco e nada nós podemos temer. E eu botei um tema nessa mensagem, eu coloquei, como confiar em Deus em meio às adversidades? Como? E olha que a chapa esquentou, hein? A chapa esquenta mesmo, nós não devemos temer, mas a chapa esquenta. Então eu comecei a perguntar a mim mesma, a minha pessoa, e eu faço essa pergunta para cada um de vocês. Quem tem tido luta aqui? Sejam sinceros. Em todas as áreas. Ninguém tem alguém aí que não tem tido luta? Quem tem tido luta aí? Seja corajoso. E em meio a essas lutas, nós, eu, você, tem feito de Deus o alvo de sua confiança? Será que eu tenho feito de Deus o alvo? Porque muitas das vezes eu me pego vacilando, mas isso é normal, é só por um momento. Então, quero que vocês fiquem bem atentos sobre o que está sendo falado. Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça. Prestem bem atenção.
Ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gados nos currais, nem ovelhas nas malhadas, ainda que fale todo a agricultura, eu, porém, me alegrarei e exaltarei no Deus da minha salvação. Essas palavras são inspiradoras? Sim ou não? Então, essas palavras nos levam o quê? A refletir. A seguinte pergunta, nova pergunta, que eu fiz a mim. O quanto eu tenho depositado a minha fé, a minha esperança e a minha confiança em Deus verdadeiramente, se às vezes eu penso que vou sucumbir? Eu penso. Mas o que eu penso não interessa, o que interessa é o que ele pensa de mim. E ele não me deixa vacilar. Então, ele fez uma menção primeiro da figueira. Pode colocar lá, querido. Ele fez a menção da figueira. Ele fez a menção da videira. Ele fez a menção da oliveira, que isso me encantou. Eu já tinha lido, mas eu não parei para prestar atenção nisso. Ele fez a menção dos cereais. Ele fez menção do rebanho. Ele fez menção dos produtos agrícolas, das quais eles estavam necessitados. Ele fez menção de tudo isso aqui. E ele dependia disso como ninguém. Ele dependia exatamente de tudo isso aqui. Então, ele pronunciou isso, porque ele estava na total dependência. Gente, se vocês olharem para esse texto, vocês vão prestar atenção na total dependência de Abacuque. Então, ele dependia disso para a própria vida dele e para a vida do povo. Não ficou nada fora, não ficou o boi, não ficou os cereais, não ficou as azeitonas, não ficou os figos, não ficou as uvas, nada ficou de fora, se vocês prestarem bem atenção. Então, ele dependia disso, totalmente disso, da vida. Então, essa é a confiança que nós temos que aprender. Por quê? Ela deve ser essa âncora fincada na rocha que é Cristo, que é a rocha da minha e da sua salvação. Essa confiança tem que estar fincada, ela tem que estar ancorada, encravada nessa rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Sempre, em todo tempo. Porque ele não tinha carta na manga, ele não tinha plano B. Muitas das vezes nós não temos carta na manga e não temos plano B. Ou nós confiamos ou morremos. E Abacuque, ele foi bem claro. Se vocês olharem o capítulo 1, ele vai começar com lamento. Ele vai começar com perguntas. E Deus, quando você pensa que as coisas vão melhorar, elas pioram. Nossa. Sim ou não? Você pensa que vai melhorar? Vai piorar. Aí ele falou assim: Senhor, aqui a coisa anda de mal a pior. Aqui o assunto aqui, não existe justiça, não existe juízo. As pessoas fazem... Aí Deus olha para ele fica calmo, Abacuque, eu vou mandar um povo babilônico, ferozes, que eles são mais velozes que o leopardo. Eles vão sair esculhambando tudo que tem à frente. Abacuque, eu posso imaginar a cara do profeta. Ele falou assim: olha,
Você não tem noção, eles não têm Deus, o Deus deles são eles mesmos. Eles executam juízo por eles mesmos. Vou mandar esse povo para ir. E vou mandar. E Abacuque começou a ficar, mas Senhor, o Senhor vai mandar esse povo? Um povo que executa esse juízo, um povo ímpio, um povo terrível, um povo que pratica a injustiça com quem é mais justo. Essa era a fala dele com Deus. Eu vou mandar esse povo, que eram os babilônicos. E Abacuque ele não estava entendendo muito, ele estava assim perplexo. E ele começou a declarar uma oração que eu acabo rindo, mas é uma coisa muito séria e maravilhosa. Quando ele falou isso, olha o que ele fala. Ele questiona: até quando clamarei por sua ajuda e tu não me dá ouvido? Aí depois, Deus fala para ele assim, a segunda questão do profeta de Deus: ó meu Deus, meu Elohim, ele orando a ele, ó meu Deus, ó Yahvé, meu Elohim, Deus meu, Kadosh, santo, porventura não existe desde a eternidade, tu jamais morrerás e nós te seguiremos. Mas, Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo. Ó, Tsur, rocha de refúgio. Na mesma hora que ele estava estressado, ele orava, rocha de refúgio. Tu decidiste estabelecer esse povo para aplicar o castigo? Tu, cujos olhos são puros e imaculados, que não suportas ver o mal e não podes tolerar a malignidade, então por que tens paciência com os perversos? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta, gente? Porque o Senhor tem tanta paciência com os perversos. E o humilde sofre tanto, e ele estava falando isso aqui, porque ficas em silêncio, enquanto os ímpios devoram os que são os mais justos. Gente, isso é muito atual. Tomaste os homens como peixe do mar, e ele começa a falar. Por esse motivo, ele oferece o sacrifício à sua própria rede, queima incenso em sua honra, pois rende graças às suas redes, vive em grande conforto e segurança, e ainda desfruta de boa e comida farta, os ímpios. Ele falou, contudo, continuará ele esvaziando a sua rede e destruindo sem piedade às nações? Aí ele vem e diz, sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia, Abacuque dizendo, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá. Em resposta, receberei os meus questionamentos. Então Yahvé me respondeu e ordenou, escreve a visão com toda clareza, possível em grande tábua, até que quem passar correndo consiga ler. De tão grande que você vai ter que escrever. Porquanto essa visão se cumprirá num tempo determinado, e uma visão que fala do fim e não falhará, ainda que demore, aguarde-a confiante. Confiante, porque ela certamente virá e não tardará. Aí Deus começa a falar com ele sobre a queda dos ímpios e fala sobre as riquezas, que os prazeres são traiçoeiros e que o ímpio é soberbo demais e jamais encontra descanso, seus desejos são impetuosos, e como o próprio Sheol, que é a sepultura, a morte nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta em seu domínio todos os povos. Contudo, chegará o dia em que todos esses povos zombarão do ímpio, o justo, amém? Quem é justo aí? Amém. Todos esses povos zombarão do ímpio com canções e provérbios e de escárnio dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, e ai daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? E no final desse capítulo 2, ele diz, mas Yahvé sim, ele está no santo templo,
cale-se diante dele toda a terra. Abacuque declara, ele faz essa declaração. Então, queridos, você vê que o sofrimento dele era uma coisa assim, fora do comum. Fora do comum. E na mente de Abacuque, quando ele fez essa declaração, mesmo não florescendo a figueira, quando ele fez essa declaração, ainda que nada desse certo daquilo que ele estava planejando, ele teve a pretensão clara de exaltar a soberania de Deus. Ele teve essa pretensão claríssima em cumprir todos os seus planos na vida dele, independente das circunstâncias, independente se os planos dele seriam frustrados ou não, mas que prevalecesse os planos do Senhor, porque os planos do Senhor são maiores que os meus. E Abacuque entendeu isso na íntegra, e isso eu chamo de confiança plena, totalmente plena. Por quê, querido? As nossas dificuldades, elas são inevitáveis. Você pode olhar aí no capítulo 17 e 18, desse mesmo texto, você pode repeti-los. Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Se há uma certeza de que precisamos, no que diz respeito à nossa vida cristã, querido, é que nós precisamos enxergar com muito mais clareza, já que nós fomos, quem é vivificado aí? Já que nós fomos vivificados por Cristo, em todos os propósitos do Senhor, todos. Então, ele escreve isso para nos levar a refletir no que realmente é importante para a nossa vida. Aquilo era importante para ele, sim ou não? Era tudo o que ele necessitava, era tudo o que ele precisava e aquela nação também precisava. Mas o seu sucesso na plantação, querido, ela não pode estar atrelada a nada que não seja o Senhor. Tudo pode falhar tudo, mas o Senhor jamais falhará. E muitas das vezes nós passamos por momentos de tribulações como um aprendizado, como lição, para você sair muito melhor de toda e qualquer situação. Vamos imaginar assim, você planeja comprar algo, um apartamento, uma casa, seja lá o que for. Aí você começa a fazer o quê? Você começa a abrir mão de muitas coisas que você fazia antes, né? Pizzaria, restaurante, shopping, roupa, sapato. Aí você, o que acontece com você? Você consegue juntar um recurso. Sim? Você consegue juntar um recurso. E passa-se um tempo, você com aquele recurso, você fala, poxa, já estou com um tanto aqui que eu vou, né, começar a pensar em comprar esse imóvel. Mas, de repente, acontece uma adversidade. Aí, o que você precisa fazer? Você precisa usar aquele recurso para aquilo que você tinha planejado. Aí, o que você faz? Você pega aquele recurso, fica longe, então, a ideia, ainda mais distante, de você comprar o seu imóvel. Por quê? As adversidades vêm ou não? Elas vêm. E daí, a gente pensa, meu Deus, meus planos foram frustrados. Nossos planos jamais serão frustrados. Nunca serão frustrados. Porque os planos estão no coração do homem, mas a resposta de lábio sempre vem do Senhor. E sempre virá do Senhor. E aquilo
se torna algo assim impossível e nós nos frustramos muito, porque você diz, poxa, eu juntei esse recurso com todo o meu carinho, suei, parei, não usei, não deixei de fazer o que tinha. Agora, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale, ainda que não haja gado dos currais, nem ovelha na marada, porém eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Não importa o que aconteça, nós temos que colocar a nossa confiança total no Senhor. Ele nunca vai falhar, nunca, jamais. Ele sempre nos conduzirá em triunfo, pode ter certeza disso. Porque nós nos frustramos, gente, quando os nossos, provavelmente, eu falo por mim, quando os planos que eu tenho são contrariados, eu fico muito chateada. Quem não fica chateado aí, que levante a sua mão. Quando os meus planos... Isso aí. Eu fico muito chateada. Porém, nós temos que saber qual é o plano de Deus para isso. Então, Abacuque confiava mesmo que nada desse certo. Isso aí mesmo que os planos dele se frustrassem, mas os planos do Senhor seria o alvo maior de Abacuque. E ele confiava e ele exaltava no Deus da sua salvação, mesmo ele botando uma nação terrível contra aquele povo, mesmo ele sabendo que ele podia passar fome e todo aquele povo, eu exultarei no Deus da minha salvação. Na maioria das vezes, querido, nós não conseguimos realizar aquilo que nós desejamos, nunca. Às vezes demora, às vezes a gente perde as esperanças. E a gente pensa que cada dia fica muito mais distante, você quer sucumbir, você quer entrar num processo de profunda tristeza. Mas a Bíblia diz, eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Sempre, sempre, porque a palavra de Deus, ela tem que ser cortante na nossa vida. Ela tem que ser viva em todo tempo na nossa vida. Em todo tempo, em qualquer circunstância. Botei alguns textos aqui, porque nós precisamos aprender, de fato, o que é confiança. Saber enxergar os propósitos de Deus nas nossas vidas, em todo tempo. Porque, com certeza, querido, Ele nos capacitará para toda e qualquer situação. Toda. Quando a Bíblia diz toda, é toda. Toda e qualquer situação. Então, nós temos que ter uma confiança cega no Senhor. É como uma criança. O pai dentro da piscina e ela fora. Ele faz assim e ele se joga. Confiança total. Então, declarar com a boca, o Senhor é a minha fortaleza, é muito fácil. Aí eu declaro, nossa, eu tenho uma confiança. Isso qualquer pessoa faz. Mas naquele momento não era isso que o profeta estava vivendo. Não era isso. Ele estava vivendo uma situação terrível. Então, por essa razão, querido, é que nós sempre devemos confessar e nunca estarmos conformados com circunstâncias, porque eu tenho certeza que Deus muda a nossa circunstância. Nós temos que acreditar nisso. Ele vira o nosso cativeiro, Ele nos conduz em triunfo em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, quando ele fez essa declaração, que Deus era a sua fortaleza, ele estava bem? Não, ele não estava bem. Ele estava passando por uma situação caótica, difícil demais. Mas ele disse, eu me alegrarei, porque a alegria, ela não pode estar atrelada às nossas circunstâncias. Não, 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 não. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é minha força.
Então, essa alegria não pode estar atrelada. E a alegria de Abacuque não estava atrelada àquela circunstância, embora ele falou, ele perguntou, ele questionou. Mas, no final, ele entende, ainda que a figueira não floresça e a videira não dê o seu fruto, eu, porém, exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. E ele fez uma declaração no final do capítulo, que é muito maravilhosa, porque ele disse assim, ele fará, eu vou querer ler com vocês, capítulo 3, eu quero que coloque ali no telão, gente, que coisa linda, olha o que ele declara. Olha só, a partir do 16, 3:16. Olha que coisa linda, olha a declaração dele. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram e os meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilavam, tranquilo esperei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Olha só, ele já começa assim como uma oração. Mesmo não florescer... Não, gente, aqui, ó. Que negócio é esse? É isso mesmo. Aí ele volta e fala, vamos saltar essa, vamos para o 18. Eu, todavia, me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. E 19, ele diz, Yahvé, Adonai, o soberano, é a minha força. Olha que declaração. Ele faz os meus pés como os dos cervo, faz-me caminhar por lugares altos. O Senhor, o soberano, é a minha. Ele faz os meus pés como os cervo, faz-me andar em lugares altos. Gente, que declaração é essa? Que declaração é essa num caos que ele estava vivendo? O que a Bíblia fala? Olha só, corça ou cervo era um animal que ele tinha um olfato muito apurado e também a audição. Ele só não... A visão é que não era muito boa, meio estranha. Mas ele tinha isso de bom e ele farejava água, ele captava aonde tinha água. Então, era geralmente nos lugares altos, no topo das montanhas. Aí o que Deus fazia? Aonde tinha muito orvalhos. Então, eles iam e eles sentiam o faro, eles corriam para lá. Então, o que acontece? Eles eram animais de patas muito fortes e cortantes, esse animal. E ela escalava aquilo como ninguém. Em nenhum momento Deus disse para Abacuque que ia livrar ela daquela provação. Vocês viram isso escrito? Ele disse, pode deixar, Abacuque, eu vou livrar você dessa provação toda aí. Em nenhum momento. Jamais. Mas ele afirma com toda a convicção. Toda a convicção que daria a ele e nos dá o necessário para que nós passemos pelas dificuldades. Ele nos garante isso, mas ele não livra você de passar por ela. Não vai livrar. Por isso, não murmure, de forma nenhuma. Ele não diminui a montanha. Ele não vai diminuir, mas ele nos capacita a subir. Ele fará os meus pés como dos cervo,
e me fará caminhar nas minhas alturas. Você crê nisso? Então nós devemos crer, queridos, totalmente, que na nossa penúria, nas nossas dificuldades, a água e a grama, fresca, em todo o tempo. Isso aí é coisa de Deus, é só dele. Portanto, querido, eu quero deixar essa mensagem para vocês essa noite. Confiança. Ainda que, vamos ler junto? Que a figueira não, ainda que não haja, deixa eu colocar aí que fica melhor, né? Depois nós vamos declarar o 19 do versículo 3. Vamos lá? Ainda, com certeza, hein? Declarem isso com certeza. Senhor, Ele nos faz andar sobre lugares altos. Quando alguém te perguntar como você está, eu estou andando sobre as alturas, porque o Senhor me faz andar sobre as minhas alturas. Então, vai tudo bem, porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira falhe, não haja gado nos currais, nem ovelha na marada, porém eu me alegrarei e exaltarei no Deus da minha salvação. Louvado e exaltado seja o nome dele para todo sempre. Amém. Louvado seja o seu nome, Jesus. Tu és exaltado, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós não temos palavras para te agradecer, porque a tua palavra nos conduz entre